Olá, sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista na ELTV Mais Sorocaba. Hoje vamos além das promessas, além dos discursos prontos e mergulharemos na mente de um dos novos protagonistas da política sorocabana. Ele acaba de assumir o seu primeiro mandato como vereador, mas de novato não tem nada. Experiência na vida pública? Ele tem de sobra. Presidiu o Parque Tecnológico de Sorocaba, trabalhou ao lado do astronauta e atual deputado Marcos Pontes e agora carrega nas mãos o desafio de transformar ideias em soluções reais para a cidade. Como vereador, ele tem um tempo limitado, um mandato de 4 anos. Mas e Sorocaba? Os nossos problemas não podem esperar. Então, a pergunta que não quer calar é: Roberto Freitas vai conseguir entregar o que prometeu? E mais, quais são as suas ideias para educação, segurança, mobilidade, geração de empregos e qualidade de vida? Se preparem para uma entrevista franca, sem rodeios e cheia de perguntas que você, cidadão sorocabano, faria se estivesse aqui no meu lugar. Roberto Freitas, seja bem-vindo à ELTV Mais Sorocaba. Muito obrigado, Elton. Queria aqui cumprimentar todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Prazer imenso, né, estar aqui com você, falando de Sorocaba, né, falando dessa cidade pujante, tão importante, que se chama Sorocaba. E o nosso mandato ele vem exatamente ao encontro das necessidades da população, aquilo que a população tem clamado todos os dias, né? O vereador é aquela figura mais próxima da população. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos órgãos públicos, né, e a primeira vez como vereador, e a gente vê a importância desse cargo na Câmara Municipal, que é o vereador que está ali na ponta. Sim, com certeza. Você assume o seu primeiro mandato, mas como nós dissemos na introdução, de novato você não tem nada, porque você já conhece todo o sistema, né? Já atuou como assessor parlamentar. Muitas vezes o vereador que assume o primeiro mandato, ele leva um choque quando chega lá, né? Burocracias e tudo mais. Você acha que por esse conhecimento, né, prévio que você já tem de como funciona o sistema, vai ser mais fácil de você lidar com os problemas, apresentar os seus projetos e conseguir retorno para a população? Olha, eu entrei na Câmara Municipal como estagiário, só 25 anos atrás, né? Quando eu retorno para a Câmara agora como vereador, passa um filme na nossa cabeça, né? De uma construção ali iniciando o curso de Direito. Sim. Na Câmara Municipal, já lidando com os problemas da cidade, né? Depois passei como assessor na Câmara Municipal, fui diretor de área da Prefeitura de Sorocaba por muitos anos. Atuei numa área muito importante que é o empreendedorismo, toda a parte de empreendedorismo voltada às pequenas e microempresas passou pela minha mão. Nós criamos políticas públicas importantes aqui na cidade. A cidade foi reconhecida por 3 vezes consecutivas como uma cidade empreendedora, um título, né, muito disputado pelos prefeitos. Sim, sim. E é uma categoria muito disputada, que é a melhor política pública em empreendedorismo do estado de São Paulo. Esse prêmio é feito pelo Sebrae. Depois tivemos a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Esse período amadureci bastante, tive a oportunidade, a convite do então ministro astronauta Marcos Pontes, de ir para Brasília. Ficamos 4 anos no Ministério de Ciência e Tecnologia e último ano estive no Senado Federal, né, junto ao senador astronauta Marcos Pontes, eleito senador, e foi chamado, antes de assumir o mandato de vereador, pelo governador Tarcísio, para a gente fazer um importante projeto, que foi a privatização da Sabesp, né? E eu atuei ali numa equipe muito técnica, de pessoas ligadas ao mercado, ligadas ao planejamento estratégico, né? Ligada a essa modelagem, que é uma modelagem muito técnica, para fazer da privatização uma realidade, e fizemos talvez a melhor das privatizações que já existiu no Brasil. Buscamos modelos no mundo inteiro, buscamos modelos fracassados para que não possamos repetir, né, os erros de outros modelos que aconteceram. E agora, vereador de Sorocaba. Vereador é aquele, como iniciei aqui a fala, que está ali na ponta, né, que está ali junto com o povo, escutando todos os dias as suas reclamações justas, porque nós pagamos impostos. Sim. Né? E o que a gente espera é que esses impostos retornem em bons serviços para a população. Melhor qualidade de vida, é isso que a gente busca. Se você pudesse resumir a sua missão como vereador em Sorocaba,
em uma frase, qual seria? Melhorar a qualidade de vida da população. Muito bom, interessante. Agora, vamos tratar de algumas demandas que a população sempre nos manda, para a gente entender qual é a sua visão sobre esses assuntos. E um dos principais é trânsito, transporte público, né? O pessoal tem uma alta demanda com relação ao trânsito de Sorocaba, a fluir. Nós fizemos uma matéria recentemente que o morador, por exemplo, lá do Parque São Bento, que vem trabalhar na zona industrial, ele gasta quase 3 horas por dia só no trânsito. Você tem alguma ideia de como melhorar isso? O que você pode falar para os nossos espectadores? Sorocaba há muito tempo já deixou de ser aquela cidade do interior. Sim. Cidade, né? Sim. Quando a gente fala, sou de uma cidade do interior, até dá aquela puxada, né, no R, as pessoas acham que é uma cidade pequena. A cidade de Sorocaba possivelmente já tem 800 mil habitantes, uma cidade que tem crescido o número de moradores aqui de forma assustadora. Sim. Aliás, eu sou muito crítico à fala do nosso prefeito quando fala vem morar em mais Sorocaba, né, a melhor cidade do Brasil para se viver. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo dar conta das demandas atuais. Aí quando a gente faz esse tipo de propaganda e traz mais pessoas aqui para morar nessa cidade, não que eu seja contra as pessoas virem morar aqui, mas nós precisamos melhorar como cidade. Precisamos estruturar primeiro, né? Nós temos alguns desafios e entender para que lado a gente vai. Ou a gente melhora a situação da qualidade de vida do cidadão sorocabano com investimentos importantes, e um dos investimentos passa por isso, mobilidade, né? As pessoas não estão mais conseguindo andar aqui na cidade de Sorocaba em horário de pico. Se a gente pega a Zona Norte, lá do Parque São Bento, e caminha para o centro, em horários complicados de pico, de manhã ou final da tarde, Sim. possivelmente você vai demorar o dobro do tempo, né, que se fora do horário de pico. Se a gente pega aquele trânsito do Campolim, aquelas alças de acesso para poder alcançar os supermercados, shopping centers, aquela parte de Votorantim, né, a parte de cima de Votorantim, nós teremos sérios problemas também de trânsito. Eu fui dar uma entrevista numa rede de rádio, né, e eu calculei ali 30 minutos da minha casa que daria de sobra, até para tomar um cafezinho. Cheguei atrasado na entrevista, quase não consegui fazer a entrevista, porque não calculei que já eram 5 horas da tarde e eu teria que passar por aquele problema do trânsito do Campolim. Assim como esses dois, né, essas duas áreas importantes, Zona Norte e Zona Sul, enfrentam um problema, a cidade inteira já tem enfrentado problema. Castelinho, por exemplo, né, eu que vou muito para São Paulo, a Castelinho já se tornou um problema na saída de Sorocaba, aquela região da Alto da Boa Vista também. Isso significa o quê? Que Sorocaba precisa investir em infraestrutura, né, para que a gente possa avançar e trazer, aí sim, pessoas para morarem aqui, né, para que a cidade continue crescendo, mas continue crescendo de uma forma assertiva. Sustentável. Senão a cidade vai empobrecendo nos serviços que ela presta para a população. Isso é muito perigoso. O cálculo que eu tenho como estudo é que se a gente continuar no ritmo de crescimento que nós estamos hoje, nós somos a cidade que mais tem crescido no estado de São Paulo, possivelmente do Brasil. Sim. Em 2030, nós podemos chegar a 1,5 milhão de pessoas aqui na cidade de Sorocaba. E aí, o número grande desse traz seus desafios. Né? Sim. E a minha reflexão é essa: a gente está preparado para isso? Minha opinião, acho que não. Precisamos resolver os problemas que temos hoje para a gente poder avançar em projetos futuros. E o que fazer nesse quesito de mobilidade? Se nós pegarmos, por exemplo, a Dom Aguirre, acho que em 2010, se não me falha a memória, foi feito um trabalho lá visando evitar os alagamentos, e nós estamos em 2025 e continuam os alagamentos, não só lá, em outros pontos, né? O que fazer para resolver isso, pelo menos para minimizar? Olha, o problema de alagamento na cidade de Sorocaba, né, já acontece há muito tempo. Sim, sim. O governo Vitor Lippe foi feito a elevação da marginal, isso, né, que ajudou bastante. Enfim, a cidade precisa continuar investindo cada vez mais, né, em dispositivos para que evite isso. Mas nós estamos frente a um desafio climático, que é inevitável. As chuvas estão cada vez mais fortes, né? Uma chuva, uma quantidade de água que poderia ser derramada na cidade num mês, hoje a gente já vivencia que essa água cai em horas. Sim, né? Sim. E aí não existe estrutura em município nenhum capaz de suportar isso. Tá? Não estou isentando o município de fazer a lição de casa. Pelo contrário, acho que a gente precisa avançar
e olhando sempre, né, esse grande problema que são os alagamentos. Mas minha preocupação é que alagamento vem, né, a prefeitura faz as obras necessárias, tem que fazer as obras necessárias, inclusive houve uma solicitação de empréstimo do prefeito de 1 bilhão, parte disso é para resolver o problema de enchente. Eu apresentei uma emenda exatamente nesse sentido, para que todo o projeto apresentado retorne para casa, para que a gente veja efetivamente se o dinheiro emprestado vai para as ações emergenciais, que é essa, de alagamento, ou vai para a construção do novo paço, por exemplo. Sim. Na mensagem que o prefeito apresenta para a Câmara, está lá entre as propostas da construção do novo paço. Eu acho que a construção do novo paço pode esperar um pouquinho, né? A gente precisa dar martelada na cabeça do prego dos problemas que a gente enfrenta hoje. E o problema do alagamento é um deles. Mas eu quero não falar de grandes investimentos, não, para a gente melhorar nosso trânsito. Quero falar de situações, às vezes, até com custo baixo, e a gente já começa a dar, né, desafogar esse trânsito tanto complicado que a gente vivencia hoje em Sorocaba. Por exemplo, inteligência... semáforos. Semáforos inteligentes, isso é um ponto interessante. De que forma a gente implementa isso? Várias cidades do Brasil já têm implementado. Em São Paulo já tem, né? Também, vários locais. As cidades grandes do mundo já têm esse tipo de inteligência artificial para poder identificar, né, de que forma os semáforos abre e fecha num tempo, não esse tempo padrão, né, um tempo de 30, 40, 1 minuto. Não, é conforme a demanda dos carros ali parados, o semáforo acaba funcionando em momentos críticos de um alagamento, problema de um acidente sério. O semáforo começa a jogar os veículos, né, o tráfego para outra região. Então, assim, são ações que é possível já fazer e nós acreditamos que isso daria um fôlego maior. Desafogava um pouco o trânsito aqui na nossa cidade. Então, não são grandes feitos, não. Né? Às vezes, algumas ações importantes, muitos semáforos aqui na cidade de Sorocaba, e você que está me assistindo aqui da cidade, vai concordar que se a gente tivesse mão livre na direita do semáforo, facilitaria muito. Né? Porque tem alguns lugares que não tem sentido eu ficar parado. Né? Não colocaria o risco em trânsito caso tivesse o lado direito ali, uma faixa dupla, o lado direito liberado, e com certeza o trânsito fluiria de forma melhor. Então, para mim, a questão do planejamento, de visão, né, é muito importante. A questão de você entender a cidade num contexto um pouquinho mais alto, que a gente fica preso no dia a dia ali, tentando solucionar os problemas, mas às vezes a gente precisa subir num grau maior, olhar a cidade do lado de cima, para poder ver quais são as soluções. Eu acredito que há muitas soluções, pelo fato desse estudo de trazer pessoas, né, que têm uma visão muito ampla de um trânsito, pode já solucionar grandes problemas que a gente tem vivenciado. Há uma conversa, agora até está em estudo e análise, da marginal direita. Você tem uma opinião sobre isso? Você acha que é viável e que os impactos, né, que terá essa construção? Estive no debate da Câmara Municipal, né, realizado pela vereadora Yara Bernardi. Estive presente nesse debate, até para escutar. Para entender, Para entender melhor. O que eu não escutei lá? A questão dos dados e números. Escutei muito sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre as árvores que estão ali, que é uma pauta muito importante. Você me permite só interromper você? E até algo que é lógico, né? Uma audiência pública, eu assisti essa audiência pública, uma audiência pública precisa ser isenta. Ali não foi uma audiência pública, foi uma audiência contra a construção. Não estou falando que eu sou a favor ou sou contra, mas a audiência pública, para você que é vereador, ela precisa ser isenta. Ela precisa ser colocado todos os dados e os pontos para a população entender se funciona ou se não funciona. Não como foi feito, meu respeito total à vereadora Yara, mas ali foi uma militância contra. Não é legal isso. Tem que ser isento para a população entender o impacto. É positivo? É negativo? Perdão, interromper, mas é importante a gente colocar isso para as pessoas. Olha, eu não tenho problema nenhum, porque eu falei isso na sessão seguinte da audiência, né? Comentei que gostaria de ter escutado ali técnicos que desse números, né, que falasse, porque a minha grande preocupação é assim, construir por construir, ali vai um dinheiro muito grande, um investimento muito significativo, mas enfim, resolveria o que no trânsito?
Eu queria ter dados. Sim, assim, impacto, 10% do trânsito Sorocaba vai melhorar. Ali a gente colocaria... O tempo, né, de trajeto. A gente colocaria mais tantos mil veículos e evitaria um trânsito, a demora para a gente. É esse tipo de assunto que eu gostaria de ter escutado também lá. Escutamos muito sobre sustentabilidade, sobre a importância da preservação das árvores, da capivara, do passarinho azul. Tudo isso é importante, não vou negar. Eu acho que é uma área até bonita, sim, né, da cidade, sim. Quando você passa e vê aquelas árvores. Mas, nesse ponto de vista, eu acho que tem que ter realmente um estudo de impacto ambiental muito rigoroso, mas esse lado de o quanto a nossa cidade avançaria com uma obra dessa, no valor desse, eu gostaria de ter escutado e não escutei, sim. E vou buscar essa informação. Tá? E eu falo isso, eu tenho um amigo que ele mora ali na região da Alto da Boa Vista. E ele é um engenheiro da Artesp, em São Paulo. Sim. E ele vai para São Paulo quase todos os dias, e ele escutou na rádio que o prefeito gostaria de fazer um túnel, né, ali, saindo ali da Padaria Real, ali do lado sim. Do supermercado que tem ali, né, para poder desafogar aquele trânsito também, está cada vez pior naquela região. E a resposta que ele deu foi: Roberto, isso é loucura. Isso não tem sentido a gente fazer um túnel aqui. Tem outras formas de a gente resolver isso. O túnel é muito caro e tal. Eu falei: olha, quero conversar com você, já estou agendando uma conversa, porque é esse nível de assunto que a gente quer discutir na Câmara. O quanto resolveria. Não é essa cidade vai ter o primeiro túnel da história. Não é isso que a gente quer escutar. Um investimento tão grande vai resolver o quê? Tá? Então, eu gosto desse tipo de debate, de sim. Números, dados, para que ao final a gente possa tomar trabalhar melhor decisão, ou a favor ou contra, defender essa pauta tão importante, que é o desenvolvimento de Sorocaba. Hoje, se falar da Marginal, sou a favor da Marginal. Mas do jeito que está, sem estudo de impacto do quanto o nosso trânsito melhora ou piora em relação a isso, não tem como a gente decidir e tomar decisões. Interessante. Vamos falar agora sobre segurança pública, que é outra pauta sempre muito aclamada pelas pessoas, pela população. O número de crimes em Sorocaba, em plena luz do dia, não só em Sorocaba, né, mas nós estamos falando da nossa cidade, então vamos focar aqui. Tem crescido nos últimos anos, né? Dados da Polícia Militar, Polícia Civil mostram isso, né? O que fazer para minimizar um pouco esse problema da criminalidade, não só no centro, mas em todas as áreas? Por exemplo, nós temos a zona industrial, nós temos Brigadeiro Tobias, nós temos a Beteto, esses locais que ficam mais isolados e que a criminalidade é mais alta, né? Então, o que fazer para minimizar, pelo menos um pouco, o problema da segurança pública? Olha, a segurança pública é um desafio, né? Não só em Sorocaba, mas no Brasil inteiro. Agora, o município pode fazer sua lição de casa bem feitinha, a gente resolveria boa parte desses problemas. Primeiro, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Apesar da Guarda Municipal não ter uma responsabilidade do efetivo da segurança na rua, ela tem uma concepção patrimonial que sim. Dá oportunidade para ela trabalhar, né, na prevenção ou na correção de algum tipo de delito. Você investir na Guarda Municipal é extremamente importante. E Sorocaba já avançou tanto, não só nesse governo, mas os demais têm que reconhecer isso, né, da comunicação da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Sim, sim. A gente tem um problema seríssimo, que é a falta de diálogo, muitas vezes, da Polícia Militar com a Polícia Civil, né? E isso já gera um problema. Sorocaba, a gente supera isso, dado o histórico, né, das pessoas que assumem postos importantes sim. Nessas áreas. O responsável pela Polícia Militar, Civil, responsável pela Guarda Municipal, eles precisam a todo tempo estar em contato para que, de forma efetiva, eles possam fazer um planejamento inteligente na cidade. Tem sintonia. Né? Segundo ponto, a cidade precisa investir em inteligência. O mundo inteiro já reconheceu que câmeras, São Paulo está dando um exemplo a China, disso, né? A China começou com esse trabalho, uma discussão muito grande, até onde vai a preservação, né, da minha imagem, da liberdade, eu posso ser filmado, não posso ser filmado, posso ser controlado, pelo bem maior eu sou favorável sim. Sim. Né? A gente precisa instalar o maior número de câmeras possível na cidade e colocar inteligência nessas câmeras. Eu estarei viajando, fazendo uma visita em São Paulo, em breve, para conhecer o projeto Smart Sampa,
que tem prendido as pessoas, simplesmente o pessoal está passando numa calçada, identifica, verifica que aquele cidadão tem um pedido de busca ali por algum crime que ele cometeu, e a polícia de forma efetiva, isso se chama atuação preventiva. Sim. Né? O criminoso está ali, não sei se ia praticar um crime ou não, mas ele está sendo procurado por algum crime, precisa pagar por isso, e a polícia vai lá, retira ele, coloca ele dentro do sistema prisional e evita, possivelmente, que ocorra algum delito, né? E esse tipo de abordagem, de inteligência, de câmeras dentro da cidade, ela precisa avançar bastante. Sim. Eu trago também uma proposta da prefeitura criar sistemas para que utilize câmeras residenciais. Faça integração, né? Tem cidades que fazem isso. Na minha casa eu tenho 3 câmeras de segurança. Não teria problema nenhum em ceder a câmera que fica ali de frente para a minha casa, né, que faz monitoramento da frente da minha casa, para a guarda municipal, para a polícia, para esse centro de comando unificado, para caso precise ela possa utilizar as imagens ali da frente da minha casa, assim como a minha casa, milhares de pessoas aqui na cidade de Sorocaba têm suas câmeras, poderiam compartilhar com a prefeitura. Se imagine, a gente sairia aí de 400 câmeras de monitoramento da cidade para mais de 10 mil, né, 15 mil, um número significativo, o que daria para nós a oportunidade de resolver um problema sério que é a segurança. E por último, bem rapidamente, investir nesse novo modelo, né, de vizinhança solidária. Né? O CONSEG faz isso muito bem, que é o Conselho de Segurança. A prefeitura precisa estimular a população a ter esse tipo de comunidade, né, que coloca suas câmeras, que tem um monitoramento entre os vizinhos, que tem um canal de acesso direto com a polícia. Porque não adianta nada também a gente criar todo um sistema ali entre moradores para poder vigiar a rua, identificou um carro, alguém que está caminhando na rua de forma suspeita, eu não saber para quem recorrer. Ou eu ligar e não ser atendido. Sim. Então são algumas formas que eu entendo que a segurança da cidade poderia melhorar, dar um salto, subir de nível, caso a gente implemente esse tipo de ação. Interessante. Roberto, nós pedimos para os nossos espectadores para que eles pudessem gravar vídeos também com perguntas para a gente apresentar para você. Vou pedir para você olhar para o nosso telão ali, e a pergunta agora é do Valmir. Vamos acompanhar. Bom dia, vereador Roberto Freitas. Tudo bem? Me chamo Valmir Lira, moro aqui no bairro Éden, trabalho em Sorocaba, e eu gostaria de saber da sua Vossa Excelência sobre, você sabe, né, que Sorocaba tem um histórico industrial muito forte. Como vereador, o que você pode fazer para ajudar a atrair novos investimentos e gerar empregos para a nossa cidade? Obrigado, então bom dia. Valmir mandando essa pergunta. Valmir, obrigado pela sua participação. Ele está perguntando sobre geração de empregos, né? Sorocaba é um polo industrial fortíssimo, né? Temos várias indústrias de grande porte aqui, temos o micro e pequeno empreendedor. E a pergunta do Valmir é: como fomentar ainda mais a geração de empregos? Olha, Valmir, Sorocaba é um dos grandes polos industriais do Brasil, não é só do estado de São Paulo. E nós temos, né, uma sorte, que não é sorte, né, uma vantagem competitiva muito grande. Nós estamos localizados, que eles chamam de Triângulo de Ouro do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, Valmir, o estado de São Paulo, ele representa 33% do PIB do Brasil. 1/3 de tudo que se produz no Brasil é produzido nesse estado pujante que chama estado de São Paulo. Nós estamos num círculo de ouro que é Sorocaba, Campinas, Jundiaí e Sorocaba. Então, se a gente pegar quase um triângulo, né, de riqueza aqui, esse triângulo ele representa 1/3 do PIB do estado de São Paulo. Então, olha as oportunidades que nós temos aqui. E a cidade de Sorocaba, ela tem uma vantagem também, que ela não é escrava economicamente de uma só geração de riqueza, né, de indústria. Aqui nós temos um comércio forte, muito forte, nós temos um empreendedorismo forte, nós temos prestação de serviço muito forte. As indústrias que estão aqui são de diferentes ramos. Se a economia no mundo ela começa a enfraquecer em alguma área, alguma empresa daqui começa a sentir isso, a outra compensa porque está indo bem. Então Sorocaba é uma cidade privilegiada. O que a gente precisa agora trabalhar muito forte
é a questão da capacitação profissional. Quando uma empresa ela decide ir para uma cidade, ela verifica vários fatores. Sim. Primeiro fator que ela vai verificar é a infraestrutura da cidade. E Sorocaba está entre as melhores do Brasil. A segunda é mão de obra. Como que está a mão de obra daquela cidade? E isso é um ponto significativo. Nós temos entre universidades, escolas técnicas, mais de 20 instituições importantes que fazem esse papel de capacitação profissional. Temos 2 Senais, por exemplo, né? Temos uma FATEC, temos importantes universidades públicas aqui, mas o município precisa fazer sua lição de casa, porque ele é indutor disso. Sim, sim. Como identificar quais são as áreas que a cidade de Sorocaba mais precisa capacitar? Você capacita aqui, capacitou, ele já está empregado. E eu quero falar aqui de uma área do futuro. Eu trabalhei no Ministério de Ciência e Tecnologia por 4 anos, que é a área do STEAM, né? Que é da ciência, da tecnologia, da inovação, da arte, da matemática. Sim. Essa é uma área, efetivamente, ela vai dominar cada vez mais o mercado de trabalho. E gerar cada vez mais empregos, né? E importante, emprego de qualidade. Porque uma cidade só é rica quando ela gera emprego de qualidade. Quando o empregador consegue pagar bem o seu empregado. E isso a gente só consegue com profissões de qualificação alta. Então a cidade precisa investir bastante nessa área do STEAM, das tecnologias novas, de robótica, de programação. Existe um mercado grande, né, tentando achar profissionais, e Sorocaba tem uma oportunidade muito grande de se colocar, né, nesse cenário para aproveitar esses ventos bons que a empregabilidade tem trazido para o mundo, mais emprego de qualidade, Sim. emprego que pague bem, porque quando a gente paga bem, a economia ela circula no município e a cidade enriquece com isso. Muito bom. Agora nós temos mais uma pergunta da Vânia, ela, nossa espectadora, né? Ela vai fazer a pergunta para você também. Vamos acompanhar. Meu nome é Vânia, minha pergunta é: Sorocaba tem visto um crescimento preocupante da população em situação de rua. E muitas dessas pessoas estão ali por problemas econômicos, saúde mental ou dependência química. O que pode ser feito para lidar com essa crise de forma humanizada e eficaz? Vânia, muito obrigado pela sua pergunta, né, por nos enviar. E ela levantou um tema importante também, vereador, que é a população de rua tem crescido em Sorocaba, né? Como lidar com isso? Olha, esse é um grande desafio muito importante que a gente precisa enfrentar. Isso não tem fórmula única, tá? Isso não é uma secretaria que trabalha. Precisa ter uma integração de várias secretarias. Guarda Municipal, Secretaria de Cidadania, Secretaria de Saúde. Nesse um mês aí, e 20 dias que a gente está enfrentando esse desafio na Câmara Municipal, possivelmente chegou para mim mais de 20 pedidos de internação de drogadia. Sim. Né? E a cidade precisa dar uma resposta a isso. Né? A gente precisa estar preparado para poder tratar os dependentes químicos, que é uma doença. Né? Essa é uma doença que tem acometido a população de uma forma assustadora, seja dependência com droga, seja dependência com álcool. Essas pessoas precisam de um tratamento por questão de saúde, né? E o município precisa dar essa resposta de forma rápida. E aqui eu quero reconhecer que o município, as demandas que eu tenho passado para o município tem atendido. Eu acho que esse é um papel fundamental de a gente dar oportunidade para essas pessoas que em algum momento da vida delas se perderam. Sim. O papel que a gente precisa valorizar, e aí eu quero puxar um pouco aqui a sardinha, a brasa para o meu lado, que é o papel importante das igrejas e das instituições sociais. O município, a máquina pública, ela não consegue ter mão para resolver todos os problemas. Sim. E ela precisa achar pessoas, né, instituições, parceiras, para poder atender. A igreja tem um papel fundamental. Não existe instituição que mais tira as pessoas de uma dependência química, de droga, resolve problemas emocionais. Muitas dessas pessoas que estão na rua, por questão de alguns desajustes na família, uma separação, algum tipo de problema, uma frustração muito grande, e a igreja nesse ponto, eu quero citar que todas as igrejas têm um papel fundamental, né, de a gente se conectar com Deus, ter um direcionamento para a gente poder entrar na linha novamente. São pessoas que em algum momento se perdeu e ela poder encontrar o caminho. E as instituições que prestam serviço, muitas delas cadastradas na prefeitura, e aqui eu quero citar, por exemplo, a instituição Sim Mulher da Cíntia de Almeida, que trabalha com a violência da mulher. Tem mulheres aqui na cidade de Sorocaba, talvez você não acredite em mim, que estão violentadas todos os dias, sofrem ainda
com violência doméstica. E uma entidade como essa é uma entidade importante que dá um tratamento, ajuda essas pessoas num momento muito difícil, que é esse momento de violência. E eu posso citar várias instituições que trabalham com pessoas nesse nível de vulnerabilidade, né? Seja uma vulnerabilidade social financeira, ou seja, uma vulnerabilidade emocional. Nós precisamos muito, né, das instituições, mas a prefeitura tem que ser o indutor. A prefeitura precisa abraçar todas essas instituições e trabalhar de forma conjunta e muitas vezes fazer o projeto acontecer junto com elas. Bacana, um trabalho integrado, né? Falando nisso, é um trabalho da Prefeitura de Sorocaba que é muito bacana, eu pelo menos acho, é a humanização, acho que é assim o nome, não falo a memória. Eles fazem um trabalho fantástico, retirando as pessoas ali da situação de vulnerabilidade e dando uma chance para elas ali. Esse trabalho realmente precisa de destaque. Olha, você que está em casa, está gostando da entrevista com o vereador Roberto? Então, fique aí, porque nós já vamos agora para a parte final da entrevista, mas antes disso, nós temos um recado de 10 segundos, que é sobre a dengue. Nós estamos passando por uma situação crítica com dengue e outros problemas, então acompanhe esse recado para você saber como lidar e como evitar que o mosquito da dengue se prolifere na sua casa e na sua vizinhança. A dengue não é brincadeira. Elimine os criadouros, evite água parada e não acumule lixo na sua casa. Leve a dengue a sério. Estamos de volta com o nosso bate-papo, essa entrevista com o vereador Roberto Freitas, um papo muito importante, né, para você que está nos acompanhando, para você que está nos assistindo, entender o que está acontecendo na nossa cidade, né? É importante a população acompanhar este tema que impacta o seu dia a dia. E só reforçando, né, você acompanhou aí o vídeo explicando o que fazer para evitar que a dengue se prolifere. Nós já tivemos óbito por isso, então é importante cada um fazer a sua parte, né? Não adianta só cobrar a prefeitura. Você tem que manter o seu terreno limpo, o seu vizinho também, para que nós não tenhamos mais problemas ou problemas mais graves envolvendo isso. Vereador, agora nós estamos na fase final aqui do nosso bate-papo, dessa entrevista. Eu gostaria que você falasse de algumas ideias, alguns projetos que você pretende implementar aqui na cidade de Sorocaba como vereador. Olha, primeiro, né, já passamos por isso. Eu que vim da área da inovação, da tecnologia, eu acho que colocar dentro da prefeitura esse conceito de a gente fazer uma prefeitura 4.0. Sim. Né? Recentemente teve aumento de cargos na prefeitura e eu fiz um discurso, talvez tenha passado despercebido ali propositalmente, né, pelos vereadores e pela equipe também da prefeitura que nos acompanhava, que é de que forma a gente traz para a prefeitura ferramentas para que o atendimento seja mais ágil, para que a gente possa de forma efetiva atender a população de forma mais rápida e diminuir o número de pessoas na frente de uma tela de computador. Estamos à frente aí de uma revolução chamada inteligência artificial, que eu não posso admitir, por exemplo, você que vai abrir uma pequena empresa de baixo risco, um exemplo, a gente vai abrir uma empresa, o cidadão vai abrir uma empresa de pintura. Você não leva a casa do seu cliente para a sua casa para pintar. Para que eu preciso pedir autorização da prefeitura e o cidadão falar se pode ou não pode? Isso tem que ser automático. Sim. Né? Isso se chama via rápida de abertura de empresa. Se eu tenho alguma atividade de baixo risco, né, que não envolva a segurança de ninguém, não há necessidade da prefeitura fazer fiscalização. Isso tem que ser automático. Eu solicitei, tem que abrir em menos de 1, 2, 3 horas. Aí a gente precisa avançar bastante nesse sentido. Esse é um exemplo, tem outros exemplos. A gente vai pedir o cidadão vai pedir o corte de uma árvore, um grande problema que a cidade tem enfrentado, sim, árvores, né, que estão alcançando aí a fiação, que estão invadindo as casas, estão colocando em risco a segurança daquele morador, para ele poder solicitar o corte da árvore, verificar se pode ou não pode, a poda da árvore ou não, ele tem que pegar esse documento, ele tem que pegar a matrícula do imóvel, ele tem que ir na casa do cidadão, ele tem que enfrentar uma fila, tem que solicitar uma agenda para ver se aquele... Para que isso? A burocracia que eu chamo. Nós não precisamos mais disso, né? A população está cada vez mais conectada na internet. Pode, o cidadão, se ele quiser ir lá no balcão, pode. Mas, na maioria dos casos, a gente não precisa, né? Zero papel, economia, sustentabilidade. E, por incrível que pareça, isso colocaria a máquina pública de forma mais veloz para atender a população. Além de reduzir custos, né?
Exatamente. A gente não precisaria, por exemplo, aumentar cargos na prefeitura. Otimizaria muito serviço, que hoje tem alguém atrás de uma tarefa que não precisa mais ter aquela pessoa ali. Utilizaria essa pessoa para outras ações importantes aqui da cidade. Isso é um exemplo de como a tecnologia ela pode ajudar a cidade de Sorocaba em vários assuntos. Falamos do semáforo, falamos de segurança, vamos falar de saúde. Nós temos hoje uma fila enorme, cada vez maior, de pessoas que estão dependendo de uma cirurgia, de um exame, de como a tecnologia pode ajudar essas pessoas a solucionar o seu problema. Um exemplo básico, eu preciso de uma consulta urgente, não tem naquele momento num posto de saúde, a tecnologia poderia falar, se não tem aqui, você pode ir no São Guilherme. Você está no Parque São Médio, você pode ir no São Guilherme, tal horário que lá você vai conseguir ser atendido. Ou, se você quiser, você vai lá para o Novo Mundo, você vai lá para o Laranjeira, que lá tem um especialista que você está precisando agora. Isso ajudaria a gente poder solucionar esses problemas que a gente tem vivenciado de forma muito triste aqui na cidade. Então, dos desejos que eu tenho é ajudar a prefeitura a ser mais ágil. Como vereador, apresentando projetos de leis, indicação de melhoramento. Fizemos agora a indicação para que a prefeitura fizesse o cadastro junto ao órgão federal de trânsito. Você sabia que se você tomar uma maldita multa aqui na cidade de Sorocaba, ninguém gosta de tomar multa, mas você tomou uma multa, você pode pagar essa multa com 40% de desconto, desde que o município esteja cadastrado junto ao governo federal no GovBR. A cidade de Sorocaba não estava cadastrada. Nós solicitamos, o prefeito atendeu o nosso pedido e hoje você pode tomar uma multa, pagar essa multa antes do vencimento dela com 40% de desconto. Isso são ferramentas que não custam nada para a prefeitura. E que impactam a vida do cidadão. A vida do cidadão. Então, são ações como essa que a gente quer trazer, essa experiência nossa, do governo federal, do governo estadual, a experiência de quem já passou pela Câmara também, que já trabalhou em órgãos importantes, para dentro do cenário municipal e de alguma forma ajudar o cidadão a ter uma vida melhor. Agora, eu gostaria que você deixasse o seu recado, a sua mensagem para o morador de Sorocaba, não só os que te elegeram, porque eu costumo dizer que vereador ele não trabalha só para os eleitores dele, mas trabalha por toda a Sorocaba, por toda a cidade. Então, deixa o seu recado, a sua mensagem para os nossos espectadores de Sorocaba. Cidadão, nós estamos passando uma revolução na política, onde as pessoas estão vendo a importância de falar de política, discutir política. Isso é um fato muito relevante. Antigamente, a política ficava restrita só aos políticos. É isso que eles querem, que fique lá só restrito a eles. E hoje a gente vê muitas pessoas que já estão opinando, fazendo movimentos. É isso, a participação na política é muito importante. Nós, vereadores, somos fiscais do Poder Executivo. De que forma o nosso imposto, o nosso dinheiro, ele é bem empregado lá na ponta. Se a segurança chega com qualidade, a educação chega com qualidade, se a saúde chega com qualidade. E a fiscalização ela é extremamente importante e nós não podemos deixar nunca de lado esse papel fundamental que é a fiscalização. Então, cobre o seu vereador para que ele seja um fiscal das ações. Quando tiver um problema lá no bairro, entre em contato com ele. Por isso que é importante você saber em quem votou. O voto consciente ele é extremamente importante. Tenha o telefone dele, fale com ele. Eu tenho mais de 7.000 pessoas cadastradas no meu aparelho que têm o meu contato. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. São pessoas falando dos seus problemas diários. E é isso que você tem que fazer, porque só assim a gente vai ter uma cidade melhor. E eu tenho certeza que nós teremos uma cidade melhor quando cada um fazer bem o seu papel. O executivo fazer o seu papel, a Câmara fazer bem o seu papel e o cidadão também. Vereador Roberto, eu só tenho que te agradecer. Obrigado por tirar esse tempo para vir fazer esse bate-papo com a gente. Tem muitas outras pautas que nós ainda poderíamos conversar e por isso eu vou convidá-lo em novas ocasiões para estar presente aqui com a gente. Mas gratidão por ter aceito fazer essa entrevista, esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado a você que teve esse tempinho aí assistindo a gente. Entre em contato conosco. O nosso gabinete é o gabinete 22 lá na Câmara Municipal. Pelo site da Prefeitura você pode nos achar, da Câmara Municipal você pode nos achar. Eu tenho um site também, robertofreitasvereador.com.br.
Você vai ter ali todos os canais de comunicação e de que forma você pode falar diretamente comigo e com a minha assessoria estaremos lá à disposição. Conta com a gente. Inclusive, nós vamos deixar, né, os contatos do gabinete do vereador Roberto aqui embaixo para você que tiver alguma demanda, né, ou quiser conversar com o vereador, apresentar aí a sua ideia, né, para você fazer isso, tá? Muito obrigado a você que está nos assistindo, pelo carinho da sua audiência. Fique ligadinho na grade de programação da ELTV Mais Sorocaba, porque vem muita coisa boa por aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.